Oi, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar de um tema que não é muito bom. Eu já vivenciei, um aborto e eu quero contar para vocês a minha experiência e qual foi os meus sintomas que eu tive. Bom, gente, foi uma fase muito difícil para mim na minha vida. Isso aconteceu comigo há 9 anos atrás. Então, foi quando eu tentei engravidar do meu segundo filho. Eu tinha 18 anos e eu engravidei, tive meu positivo e foi uma coisa assim que eu queria muito ter outro filho. Isso eu vou contar no meu vídeo quando eu contar da experiência do meu segundo filho. Mas eu queria muito o segundo filho, muito mesmo. Só que antes de eu ter o meu segundo filho, eu tive um aborto que me marcou muito. O que acontece? Eu engravidei e nessa gravidez eu ficava passando muito mal. Muito mal, eu passava muito mal mesmo. Eu vomitava, eu tinha muito enjoo, muito enjoo. E toda vez que eu ia no médico, eu não poderia ir de ônibus, porque eu ia de ônibus. Eu não poderia ir só com a conta da passagem de ida e volta, jamais, porque sempre na metade do caminho eu tinha que descer, porque eu vomitava muito. Então eu pegava o ônibus, eu descia na metade do caminho, vomitava e pegava o ônibus e ia até chegar lá. Eu ficava muito enjoada, eu vomitava mesmo, gente, o que eu comia eu vomitava. Então assim, quando eu ia de ônibus, eu tinha que evitar até comer, porque é muito ruim. Eu passava muito mal. Então, quando eu tava com 3 meses de gestação, o que aconteceu? Eu já vinha, assim, uma gravidez meio que muito diferente. Meu primeiro filho, eu passei muito mal, assim, no começo, mas depois foi melhorando. E dessa gestação, não. Dessa gestação, eu passava muito mal e, tipo assim, não melhorava, sabe? Sempre eu passava aquele mesmo ritmo, aquele mesmo mal, aquela mesma coisa. Então, eu sentia que era uma coisa, assim, que eu tinha que ficar mais quietinha, evitar vários tipos de alimento, porque eu tava passando muito mal, então assim, eu tive que optar por isso. Bom, o que aconteceu quando eu tive o aborto? Ai, gente, é até difícil um pouco falar sobre isso, porque eu sei que tem pessoas que vão ver esse vídeo que às vezes vivenciou isso, ou que estão vivenciando, ou que estão sentindo alguma coisa. Bom, o primeiro sintoma que eu tive, além de ficar vomitando muito, de passar muito mal, o primeiro sintoma que eu tive foi um sangramento. Eu lembro disso como se fosse ontem que aconteceu. Esse sangramento meu aconteceu às 2 horas da noite, da madrugada, né, no caso. Eu acordei e senti que eu tava tendo algo muito estranho nas minhas partes íntimas. Então, o que eu fiz? Eu peguei e fui colocar a mão. Meninas, quando eu coloquei a mão, foi a mesma coisa de eu estar enfiando a mão dentro de um balde cheio de água. Aí eu já levantei assustada, acendi a luz e olhei pra minha mão, tava sangrando. Aí eu cutuquei o meu esposo e falei assim, amor, eu estou sangrando. Aí ele falou assim, nossa. Por Deus, gente, ele pôs a mão na cara e falou assim, nossa. Aí eu falei, nossa, se ele tá falando isso, então tá dando tudo errado, né? Levantamos e fomos para uma maternidade, que fica aqui em outra cidade. E quando eu cheguei lá, eu fui atendida por uma médica. Ela tava de plantão, né? Aí ela me atendeu e falou assim comigo assim, não, o colo do seu útero tá fechado e tá tudo bem. Você tem médico esses dias? Eu falei, tenho, tenho médico dia 10. Eu lembro até hoje, era 3 de outubro, tá, gente? Como era de madrugada, era 3 de outubro. Aí ela falou assim, ó, você tá sentindo dor? Eu falei, não, gente, eu não tava sentindo dor. Aí ela falou assim, então, você vai embora pra casa, vai ficar quietinha, quando for dia 10, você vai no seu médico e conta que você teve um sangramento. Beleza. Peguei, vim embora, achando que tava tudo bem. Quando eu cheguei em casa, já era de manhã, meu esposo foi trabalhar. E então, eu peguei e comecei a sentir algumas dores. Como se fosse cólica, sabe? Uma cólicazinha bem fraquinha e tudo. Aí eu liguei pro meu esposo e falei assim, ó, eu estou sentindo muita dor.
Aí ele falou assim comigo assim, liga pro doutor e fala com ele. E eu peguei e liguei pro doutor e falei com ele. Falei assim, ô doutor, eu tive um sangramento hoje às 2 horas da madrugada. Eu fui na maternidade. A médica falou que o colo do meu útero tá fechado e que tava tudo bem. Aí ele me perguntou se ela tinha feito ultrassom. Eu falei, não, ela não fez ultrassom. Aí ele falou assim, então você vai vir aqui hoje às 1 hora, porque ele atende à tarde. Então ele falou assim, 1 hora eu quero você aqui. Eu falei, tá bom. Eu peguei, coloquei meu filho na escola. Nem coloquei. Eu deixei com a minha vizinha aqui em cima, porque eu tinha que estar lá 1 hora e ele entrava 1 hora. Aí eu deixei com ela, peguei o ônibus e fui. Que eu expliquei o que estava acontecendo comigo e fui pro hospital, pra clínica lá, pra ele me atender. Aí quando eu cheguei lá, eu já tava esperando ele me chamou, aí ele foi, olhou, agora eu já tô sentindo uma cólica. E não tinha parado de sangrar, viu, gente? Tava continuando sangrando. Aí ele falou assim comigo assim, você vai descer lá embaixo agora na clínica e vai fazer o seu ultrassom. Gente, da clínica, do consultório onde que eu fui atendida, até a clínica era mais ou menos 2 quilômetros. Meninas, imagina uma cólica que foi aumentando. E aquela dor foi aumentando, e eu não tava conseguindo nem mais andar. Aí aquela dor aumentando, até que eu peguei e segurei na mão de uma moça. Gente, eu lembro até hoje. Aí ela falou comigo assim, você tá bem? Eu falei, não tô bem, moça. Aí ela falou assim, você tá indo pra algum lugar? Eu falei, eu tô indo pra clínica Cell. Aí ela falou assim, então, vem que eu vou te levar até lá. Aí eu segurei nela e desci com ela até lá. Ela desceu comigo e me largou lá e eu agradeci ela e entrei pra clínica e falei com eles, eu estou tendo um sangramento, estou grávida de 3 meses e tô com muita dor. Aí ele falou assim, e o médico me deu o pedido de urgência. Aí eu peguei o exame, entrei pra dentro sentei, deitei lá nas cadeiras e fiquei esperando. Demorou um pouquinho pra me chamar. Depois, quando me chamou, o médico fez o meu ultrassom e falou assim comigo assim, você já tem um filho? Eu falei, tenho. Aí ele falou assim, você tá sentindo alguma dor? Eu falei, eu tô morrendo de dor. Aí ele falou comigo assim, então você vai deitar na maca que a gente vai fazer o ultrassom e eu vou fazer tudo e depois eu te falo. Gente, quando ele colocou aquele aparelhozinho lá, eu não via mais nada. E eu tinha escutado o coraçãozinho no outro ultrassom que eu tinha feito, tinha escutado tudo. Eu não vi mais nada, gente. Eu tava vendo só coisas espedaçadas lá dentro, sabe? Aí até então eu falei assim, eu não entendo, então deve estar tudo certo. Aí ele falou comigo assim, infelizmente você tá tendo um aborto espontâneo. Gente, quando ele falou isso, minha casa caiu. Aí eu olhei pra ele, eu não consegui chorar. Aí ele falou assim, você sobe lá, que provavelmente você vai ter que fazer uma coletagem. Tá bom. Peguei o exame e subi morrendo de dor, com dor piores do que eu estava sentindo. Aí, além da dor, eu estava com a dor emocional, porque eu não estava acreditando naquilo que estava acontecendo, uma coisa que eu queria tanto e não acreditava que aquilo estava acontecendo. Então eu peguei e subi e fui falando, não, quando chegar lá, o meu médico vai falar que tá tudo bem e tudo. Quando eu cheguei na clínica, que ele abriu o exame, ele olhou, aí eu já estava em plantos. Aí ele olhou o exame e falou assim, você tá tendo um aborto. Aí eu comecei a chorar, e eu chorei. Ele falou assim, eu vou ter que te encaminhar pro Vila da Serra, que era o hospital, a maternidade. E você vai ter que fazer uma coletagem pra gente ver a causa, mas parece que foi um aborto espontâneo mesmo. Mas fica tranquila que vai dar tudo certo e tudo. Aí eu falei pra ele assim, aí eu não conseguia falar, eu sei que eu chorava muito. Aí eles me levaram pra salinha da assistente social. Ligaram pro meu esposo, falou pra ele vir, mas aí ele já sabia, porque eu tava sangrando, né, e tudo. Aí ele veio e falou o que foi, porque eu falei assim, perdi. Aí eu chorei muito, gente, eles me levaram pro hospital, fizeram coletagem. Aí eu pedi elas, por favor, pra não me deixar num quarto onde as mães tinham ganhado o bebê, eles me deixaram no apartamento. Depois que eu fiz, gente, que eu fiz a coletagem, assim, que me deitaram, eu não senti mais dor nenhuma, eu não senti mais nada. Eu simplesmente deitei
naquela mesa lá da cirurgia. Eles me deram uma anestesia geral, eu não senti mais nada nenhuma de dor, mas eu senti muita dor. Eu tava sentindo muita cólica, era uma cólica muito forte, como se fosse uma pressão para baixo. E eles fizeram a coletagem e viram que... Eu sei que foi 30 dias depois, ou 15 dias, alguma coisa assim, eu peguei o resultado, levei pro médico, aí ele falou comigo assim, ó, realmente foi um aborto espontâneo. E quando tem um aborto espontâneo, é porque o feto tá com algum problema e o corpo expulsa. Então, o que que acontece? Você... Às vezes é um livramento de Deus. Deus tá te dando assim, Ele quer te dar um filho saudável. Isso aí aconteceu para que não venha uma criança imperfeita, porque às vezes ele não ia sobreviver. Aí assim, sabe, eu sei que eles estavam tentando me consolar e tudo, mas aquilo foi muito ruim pra mim naquele momento, muito ruim, porque eu queria muito. Então, ele falou comigo assim, ó, você vai esperar aí uns 8 meses e depois você arruma outro filho. Você pode namorar bastante pra você conseguir. Aí imagina uma pessoa que ficou morrendo de medo de engravidar e perder de novo. Foi eu. Então eu ficava morrendo de medo, sabe? De perder de novo, mas eu queria muito tentar, porque eu ficava assim, se eu não tentar, eu não vou saber se eu vou conseguir. Então, ao mesmo tempo que eu tinha medo, eu tinha vontade, mas foi assim uma coisa horrível, horrível. Então, assim, desde o começo da minha gestação, até o dia que eu perdi, foi só dor, só enjoo, só vomito. E no momento, assim, o maior sintoma que eu tive de perder um filho foi o sangramento. Meu marido ficou muito revoltado porque a gente tinha ido na médica. Então a gente ficou com aquela impressão assim de que quando eu tive aquele primeiro sangramento e fui na médica, se ela tivesse feito um ultrassom ou tivesse feito alguma coisa, às vezes poderia ter dado tempo de segurar. Essa era a impressão que a gente tinha. Então meu marido ficou muito nervoso, porque a médica simplesmente mandou a gente embora pra casa, sendo que eu estava perdendo um bebê. E eles não fizeram nenhum tipo de exame que poderia ver, nem o coraçãozinho ela escutou. Então, assim, a gente viu que foi uma coisa, assim, muito estranha. Então, gente, pra vocês que estão passando, ou já passaram, ou estão procurando esse vídeo por causa de sintomas de aborto, ou algo assim, eu quero falar pra vocês não desistir, sabe? Eu sei que é muito difícil, porque eu passei por isso. Eu chorei dias e noites no hospital, eu fiquei lá sozinha, meu marido teve que ir embora. Então, assim, eu chorei muito porque eu fiquei sozinha. E chorei sozinha porque eu não tinha ninguém ali pra me dar um abraço. Então, assim, foi um sentimento de perda, sabe? Um sentimento de que eu nem vi o rosto e perdi, eu nem tive a oportunidade de conhecer. Então isso é muito ruim. Mas eu quero falar que não desista, não deixe as coisas ruins fazer você desistir do sonho de ser mãe. Porque depois desse aborto eu tive mais 2 bebês. Então, assim, não tive mais aborto, graças a Deus eu não tive. Mas é muito difícil. Eu sei que é muito difícil, mas eu quero falar que não desiste, não desanime, não deixe as coisas te atrapalharem, não deixe esse momento te inibir de conseguir de novo, de tentar de novo, porque às vezes isso é só uma coisa pra nos ensinar a crescer, nos ensinar que a gente às vezes vai receber um não, a gente pode estar recebendo um não, porque não é o momento certo, não é a hora certa. Então, gente, eu quero deixar esse recadinho pra vocês aí, mamães que já passaram por isso, ou estão passando, ou sofreram, ou querem saber. Não desista. Essa é a palavra que eu finalizo esse vídeo, tá? Um grande beijo pra vocês, e se você gostou, curta e deixe seus comentários. E se você passou por isso, que você também conte pra mim aí nos comentários, tá? Que eu vou adorar ler e responder. Um grande beijo e até o próximo vídeo.